Desgraçadamente, não tardou a demonstrar-se a inanidade de tais votos. As expectativas do governo e as previsões da comunidade científica foram simplesmente por água abaixo. A cegueira estava lastrando, não como uma maré repentina que tudo inundasse e levasse à sua frente, mas como uma infiltração insidiosa de 1001 buliçosos regatinhos que, tendo vindo a empapar lentamente a terra, de repente a afogam por completo. Perante o alarme social, já a ponto de tomar o freio nos dentes, as autoridades promoveram à pressa reuniões médicas, sobretudo de oftalmologistas e neurologistas. Por causa do tempo que fatalmente levaria a organizar, não se chegou a convocar o congresso que alguns preconizavam, mas, em compensação, não faltaram os colóquios, os seminários, as mesas redondas, uns abertos ao público, outros celebrados a porta fechadas. O efeito conjugado da patente inutilidade dos debates e os casos de algumas cegueiras súbitas ocorridos em meio das sessões, com o orador a gritar estou cego", levaram os jornais, a rádio e a televisão, quase todos, a deixarem de ocupar-se de tais iniciativas, excepcionando-se o discreto e a todos os títulos louvável comportamento de certos órgãos de comunicação que, vivendo à custa de sensacionalismos de todo tipo, das graças e desgraças alheias, não estavam dispostos a perder nenhuma ocasião que aparecesse de relatar ao vivo, com a dramaticidade que a situação justificava, a cegueira súbita. Por exemplo, de um catedrático de oftalmologia. A prova da progressiva deterioração do estado de espírito geral deu-a no próprio governo, alterando por 2 vezes em meia dúzia de dias a sua estratégia. Primeiro, tinham acreditado ser possível circunscrever o mal recorrendo ao encerramento dos cegos e dos contaminados em uns quantos espaços discriminados, como o manicômio em que nos encontramos. Logo, o inexorável crescimento dos casos de cegueira levou alguns membros influentes do governo, receosos de que a iniciativa oficial não chegasse para as encomendas, onde resultariam pesados custos políticos, a defender a ideia de que deveria competir às famílias guardar em casa os seus cegos, não os deixando sair à rua. A fim de não complicarem o já difícil trânsito, nem ofenderem a sensibilidade das pessoas que ainda viam com os olhos que tinham e que, indiferentes a opiniões mais ou menos tranquilizadoras, acreditavam que o mal branco se propagava por contato visual, como mal olhado. Com efeito, não era legítimo esperar uma reação diferente de alguém que, ocupado com seus pensamentos tristes, neutros ou alegres, se ainda usar destes, via de repente transformar-se a expressão de uma pessoa que vinha andando na sua direção. Desenharam-se-lhe no rosto os sinais de todos do terror absoluto, e logo o grito inevitável: estou cego, estou cego! Não havia nervos que resistissem. O pior é que as famílias, sobretudo as menos numerosas, rapidamente se tornaram em famílias completas de cegos, deixando, portanto, de haver quem os pudesse guiar e guardar, e deles proteger a comunidade de vizinhos com boa vista. Estava claro que não podiam esses cegos, por muito pai, mãe e filho que fossem, cuidar um dos outros, ou teria de suceder-lhes o mesmo que aos cegos da pintura, caminhando juntos, caindo juntos e morrendo juntos. Perante essa situação, o governo não teve outro remédio que fazer marcha atrás em acelerado, ampliando os critérios que estabelecera sobre lugares e espaços requisitáveis, do que resultou a utilização imediata e improvisada de fábricas abandonadas, templos sem culto, pavilhões desportivos e armazéns vazios.
Desde há 2 dias que se falava em montar acampamentos de barracas de campanha, acrescentou o velho da venda preta. Ao princípio, muito ao princípio, algumas organizações caritativas ainda ofereceram voluntários para irem tratar dos cegos, fazer-lhes as camas, limpar-lhes os retretes, lavar-lhes a roupa, preparar-lhes a comida, esses cuidados mínimos sem os quais a vida depressa se torna insuportável até para os que vêm. Os pobres queridos cegavam imediatamente, mas ao menos ficava para a história a beleza do gesto. Alguns desses veio para aqui? Perguntou o velho da venda preta. Não, respondeu a mulher do médico, não veio ninguém. Se calhar foi boato, e a cidade e os transportes? Perguntou o primeiro cego, lembrando-se do seu próprio carro e do motorista de táxi que o tinha levado ao consultório e que ajudara a enterrar. Os transportes estão num caos, respondeu o velho da venda preta, e passou aos pormenores, aos casos e aos acidentes. Quando pela primeira vez sucedeu cegar um condutor de autocarro em andamento, em plena via pública, as pessoas, apesar dos mortos e feridos causados pelo desastre, não deram grande atenção, pela mesma razão, isto é, a força do costume, que levou o diretor de relações públicas da empresa transportadora a declarar, sem mais, que o desastre fora ocasionado por uma falha humana, sem dúvida lamentável. Mas, pensando bem, tão imprevisível como teria sido em um infarte mortal em pessoa que nunca tivesse sofrido do coração. Os nossos empregados, explicou o diretor, tal como as mecânicas e os sistemas elétricos dos nossos autocarros, são periodicamente sujeitos a revisões de um extremo rigor, como o confirma, em direta e clara relação de causa e efeito, a baixíssima percentagem de acidentes no cômputo geral em que estiveram envolvidos até hoje veículos da nossa companhia. A profusa explicação saiu nos jornais, mas as pessoas tinham mais em que pensar do que preocupar-se com um simples desastre de autocarro. Afinal de contas, não teria sido pior se lhe tivessem partido os travões. Aliás, foi essa, 2 dias depois, a autêntica causa de outro acidente, mas assim está o mundo feito, que tem a verdade, muitas vezes, de disfarçar-se de mentira para chegar aos seus fins. A voz que correu foi ter cegado o condutor. Não houve maneira de convencer o público do que efetivamente acontecera, e o resultado não tardou a ver-se. De um momento para outro, as pessoas deixaram de servir-se de autocarros. Diziam que antes queriam cegar elas que morrerem por terem cegado outros. Um terceiro acidente, logo a seguir, pelo mesmo motivo, implicando um veículo que não levava passageiros, deu aso a comentários como este, de tom sabidamente popular. Olha, se eu ia lá dentro. Nem podiam imaginar os que assim falavam quanta razão tinham. Por causa da cegueira simultânea dos 2 pilotos, não tardou que um avião comercial se despedaçasse e incendiasse quando tomava terra, morrendo todos os passageiros e tripulantes, apesar de, neste caso, se encontrarem em perfeito estado tanto a mecânica como a eletrônica, conforme viria a revelar o exame da caixa negra, única sobrevivente. Uma tragédia destas dimensões não era o mesmo que um vulgar acidente de autocarro. A consequência foi perderem as últimas ilusões aqueles que ainda as tinham. Daí em diante, não se ouviu mais um ruído de motor, nenhuma roda, grande ou pequena, rápida ou lenta, voltou a pôr-se em movimento. Aquelas pessoas que antes costumavam queixar-se das dificuldades cada vez maiores do trânsito, peões que à primeira vista pareciam não levar rumo certo,
porque os automóveis, parados ou andando, constantemente lhes cortavam o caminho. Condutores que, depois de terem dado 1003 voltas até conseguirem descobrir um lugar onde arrumar enfim o carro, se tornaram em peões e passavam a protestar pelas mesmas razões deles depois de terem andado a reclamar pelas suas. Todos eles deveriam estar agora satisfeitos, salvo pela circunstância manifesta de que, não havendo mais quem se atrevesse a conduzir um veículo, nem que fosse para ir daqui e ali, os automóveis, os caminhões, as motos, até as bicicletas tão discretas, se espalhavam caoticamente por toda a cidade, abandonados onde quer que o medo tivesse sido mais forte que o sentido de propriedade. Como era símbolo de uma grotesca evidência, aquela grua com o automóvel meio levantado, suspenso do eixo dianteiro, provavelmente o primeiro a cegar, tinha sido o condutor da grua. Mas, para toda a gente, a situação, para os cegos, era catastrófica, uma vez que, segundo a expressão corrente, não podiam ver aonde iam nem onde punham os pés. Dava lástima vê-los esbarrar nos carros abandonados, um após o outro, esfolando as canelas, alguns caíam e choravam. Está aí alguém que me ajude a levantar? Mas também os havia, brutos de desespero ou por natureza, que praguejavam e repeliam a mão benemérita que acudira a auxiliá-los. Deixe lá, que a sua vez também lhe há de chegar. Então, a compassiva pessoa assustava-se, fugia, perdia-se na espessura do nevoeiro branco. Subitamente, consciente do risco em que a sua bondade a tinha feito incorrer, quem sabe se para ir cegar uns metros adiante. Assim estão as coisas lá fora, retomou o velho da venda preta. E ainda eu não sei tudo, só falo do que pude ver com os meus próprios olhos. Aqui interrompeu-se, fez uma pausa e corrigiu. Com os meus olhos não, porque só tinha um. Agora nem esse, isto é, tenho um, mas não me serve. Nunca lhe perguntei por que não usava um olho de vidro, em vez de trazer a pala. E para que o quereria eu? Faça o favor de me dizer, perguntou o velho da venda preta. É o costume, por causa da estética. Além disso, é muito mais higiênico. Tira-se, lava-se e põe-se, como as dentaduras. Sim, senhor, diga-me então, cá como seria hoje se todos os que se encontram agora cegos tivessem perdido? Digo, materialmente perdido, ambos os olhos. De que lhes serviria andarem agora com 2 olhos de vidros? De fato, não serviria de nada. Acabando nós, todos cegos, como parece suceder, para que queremos a estética? E quanto à higiene, diga-me o senhor doutor, que espécie de higiene poderá haver aqui? Provavelmente, só no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são, disse o médico. E as pessoas? Perguntou a rapariga dos óculos escuros. As pessoas também. Ninguém lá estará para vê-las. Tive uma ideia, disse o velho da venda preta. Vamos a um jogo passar o tempo. Como é que se pode jogar sem ver o que se joga? Perguntou a mulher do primeiro cego. Não será bem um jogo. É só dizer cada um de nós exatamente o que estava a ver no momento em que cegou. Pode ser inconveniente, lembrou alguém. Quem não quiser entrar no jogo, não entra. O que não vale é inventar. Deu exemplo, disse o médico. Dou sim, senhor, disse o velho da venda preta. Ceguei quando estava a ver o meu olho cego. Que quer dizer, é muito simples. Senti como se o interior da órbita vazia estivesse inflamado e tirei a venda para certificar-me. Foi nesse momento que ceguei. Parece uma parábola, disse uma voz desconhecida. O olho que se recusa a reconhecer a sua própria ausência. Eu, disse o médico, tinha estado a consultar em casa uns tratados de oftalmologia, precisamente por causa do que está a acontecer.
O último que vi foi as minhas mãos sobre um livro. A minha última imagem foi diferente, disse a mulher do médico, o interior de uma ambulância, quando ajudava o meu marido a entrar. Meu caso, já eu o tinha contado ao senhor doutor, disse o primeiro cego. Tinha parado num semáforo. A luz estava vermelha. Havia gente a atravessar a rua de um lado para o outro. Foi então que fiquei cego. Depois, aquele que morreu no outro dia levou-me à casa. A cara não lhe a vi, claro. Quanto a mim, disse a mulher do primeiro cego, a última coisa que me lembro de ter visto foi o meu lenço. Estava em casa a chorar, levei o lenço aos olhos e neste instante ceguei. Eu, disse a empregada do consultório, tinha acabado de entrar no elevador, estendi a mão para carregar no botão e de repente fiquei sem ver. Imagine-se a minha aflição, ali, fechada, sozinha. Não sabia se devia subir ou descer, não achava o botão que abria a porta. O meu caso, disse o ajudante de farmácia, foi mais simples. Ouvi dizer que havia pessoas a cegarem, então pensei, como seria se eu cegasse também? Fechei os olhos a experimentar e quando os abri, estava cego. Eba, parabéns! Parece outra parábola, falou a voz desconhecida. Se queres ser cego, sê-lo-ás. Ficaram calados. Os outros cegos tinham voltado para suas camas, o que não era pequeno trabalho, porque, se é verdade, que sabiam os números que lhes cabiam, só começando a contar de um dos extremos, de 1 para cima ou de 20 para baixo. Podiam ter a certeza de chegar aonde queriam. Quando o murmúrio da enumeração monótona, como ladainha, se extinguiu, a rapariga dos óculos escuros contou o que lhe sucedera. Estava no quarto de um hotel. Tinha um homem em cima de mim. Neste ponto, calou-se. Sentiu vergonha de dizer o que fazia ali, que vira tudo branco. Mas o velho na venda preta perguntou, e viu tudo branco? Sim, respondeu ela. Talvez a sua cegueira não seja como a nossa, disse o velho da venda preta. Só faltava a criada do hotel. Estava a fazer uma cama. Uma certa pessoa tinha ali cegado. Levantei e estendi o lençol branco na minha frente. Entalhei-o nos lados, como se deve. E, quando com as duas mãos o alisava, foi nessa altura que deixei de ver. Lembro-me de como alisava o lençol. Devagarinho. Era o de baixo. Rematou, como se isso tivesse alguma importância particular. Já todos contaram a sua última história do tempo em que viam, perguntou o velho da venda preta. Conto eu a minha, se não há mais ninguém, disse a voz desconhecida. Se houver, falará a seguir, diga lá. O último que eu vi foi um quadro. Um quadro, repetiu o velho da venda preta. E onde estava? Tinha ido ao museu. Era uma seara com corvos e ciprestes, e um sol que dava a ideia de ter sido feito com bocados de outros sóis. Isso tem todo o aspecto de ser de um holandês. Creio que sim, mas havia também um cão a afundar-se. Já estava meio enterrado, infeliz. Quanto a esse, só pode ser de um espanhol. Antes dele, ninguém tinha pintado assim um cão. Depois dele, ninguém mais se atreveu. Provavelmente, e havia uma carroça carregada de feno, puxada por cavalos, a atravessar uma ribeira. Tinha uma casa à esquerda. Sim, então é de inglês. Poderia ser, mas não creio, porque havia lá também uma mulher com uma criança ao colo. Crianças ao colo de mulheres é do mais que se vê em pintura. De fato, tenho reparado. O que eu não entendo é como poderiam encontrar-se em um único quadro pinturas tão diferentes e de tão diferentes pintores. E estavam uns homens a comer. Tem sido tantos os almoços, as merendas e as ceias na história da arte, que só por essa indicação não é possível saber quem comia. Os homens eram 13. Ah,
Então é fácil. Siga. Também havia uma mulher nua de cabelos louros dentro de uma concha que flutuava no mar. E muitas flores ao redor dela. Italiano, claro. E uma batalha. Estamos como no caso das comidas e das mães com crianças ao colo. Não chega para saber quem pintou. Mortos e feridos. É natural. Mais tarde ou mais cedo, todas as crianças morrem. E os soldados também. E um cavalo com medo, com os olhos a quererem saltar-lhes das órbitas. Tal e qual. Os cavalos são assim. E que outros quadros havia mais neste seu quadro? Não cheguei a sabê-lo. Ceguei precisamente quando estava a olhar para o cavalo. O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Quem está a falar? Perguntou o médico. Um cego, respondeu a voz. Só um cego. É o que temos aqui. Então perguntou o velho da venda preta. Quantos cegos serão precisos para fazer uma cegueira? Ninguém lhe soube responder. A rapariga dos óculos escuros pediu-lhe que ligasse o rádio. Talvez dessem notícia. Deram-nas mais tarde. Entretanto, estiveram a ouvir um pouco de música. Em certa altura, apareceram à porta da camarata uns quantos cegos. Um deles disse, que pena não ter trazido a guitarra. As notícias não foram animadoras. Corria o rumor de estar para breve a formação de um governo de unidade e salvação nacional.